Eu sei que você é daquelas pessoas que se esquecem do conteúdo logo após estudá-lo. Isso acontece muitas das vezes, pessoal, porque você não se preocupa em fazer a revisão, em relembrar aqueles assuntos logo após você estuda ou semanas, dias e meses depois. E se você não sabe fazer isso, pessoal, eu sinto muito lhe dizer, mas você não vai conseguir passar em nenhuma prova, não vai conseguir passar em nenhum concurso, não vai conseguir se tornar uma pessoa mais intelectual, porque você de fato precisa entender a como revisar um assunto, como relembrar ele, como colocar na memória de maneira rápida e eficiente tudo aquilo que você estudou antes. Nada adianta você estudar e se esquecer logo após, você vai estar jogando tempo fora. E nesse vídeo eu lhe trouxe a solução e eu vou lhe ensinar a partir de um método simples a como você pode fazer isso aqui e nunca mais se esquecer daquilo que você estudou. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. Esse vídeo aqui nada mais é do que um vídeo falando sobre flashcards e eu vou lhe ensinar como você consegue fazê-los do zero, mesmo sem saber de absolutamente nada. E eu vou lhe ensinar também a como que você pode fazer as perguntas corretas. E claro, vou trazer toda uma fundamentação do porquê que esse método funciona. Por que os flashcards eles são tão importantes para o seu processo de aprendizado. Então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui um artigo que ele basicamente pegou um grupo de estudantes que faziam várias técnicas mirabolantes de estudo. Então, tinha estudantes que liam, tinha estudantes que faziam flashcards, estudantes que viam videoaulas, estudantes que grifavam, enfim, tinham vários estudantes aqui. E, em especial, as duas principais técnicas de estudo que prevaleceram, ou seja, que receberam a alta utilidade, foram duas. Primeiro, a prática de testes e a prática distribuída. Isso aqui, em outras palavras, pessoal, nada mais é do que a técnica dos flashcards e a técnica da revisão espaçada. Ou seja, a prática dos testes, então eu vou fazendo testes comigo mesmo através de perguntas relacionadas ao conteúdo e vou tentar respondê-las. E a prática distribuída, ou seja, a partir desses testes eu vou colocando um intervalo de tempo, ou seja, toda semana, a cada 20 dias, a cada um mês, eu vou respondendo os testes daqueles conteúdos que eu já estudei e vou relembrando ele na memória. E não é à toa, pessoal, que essas foram as duas técnicas que receberam a maior taxa de eficácia, a maior utilidade. E não é coincidência, mas nesse mesmo estudo notaram que as técnicas de leitura, as técnicas de grifamento, as técnicas de videoaula receberam uma baixa utilidade, ou seja, elas não tinham muito eficácia do que quando comparadas com essas duas outras. Isso aqui já diz muito sobre a eficácia dos flashcards, comprovado pela ciência, ou seja, um método de estudo ativo. E eu trouxe esse outro artigo também, que ele basicamente dividiu estudantes em dois grupos. Um grupo que estudava exclusivamente por meio da leitura, ou seja, alunos que basicamente pegavam um livro e começavam a ler sem parar, como se fosse um robô, e estudavam basicamente por meio disso, e outros grupos que descartaram totalmente a leitura e decidiram fazer a recuperação ativa, ou seja, eu vou ter aquele primeiro contato com o conteúdo e basicamente vou ficar apenas fazendo flashcards, tentando relembrar eles de maneira ativa através de perguntas conforme o tempo vai passando. E qual foi o resultado desse estudo, pessoal? Bom, resultado desse estudo aqui é que o grupo que realizou recuperação ativa, ele se beneficiou muito mais. Ele foi o grupo mais privilegiado, o grupo que mais obteve benefícios com o aprendizado. Foi o grupo que realizou recuperação ativa. E esse estudo aqui, pessoal, ele é datado, eu não sei se tem a data aqui, mas tem 2008. 2008. Esse assunto. A gente está falando de quase 20 anos atrás e basicamente a recuperação ativa já era algo fundamentado cientificamente, uma coisa que já era comprovada pela ciência. E bom, você provavelmente já sabia disso, mas
Tem pessoas que não sabem e tem pessoas que subestimam a importância. E agora que você já sabe que de fato isso é importante e que nos 2 principais estudos científicos que falaram sobre isso, as pessoas que realizaram esse método tiveram muito mais vantagem, vou te mostrar a como você pode fazê-los mesmo sem saber absolutamente nada. Então, bom, primeiro passo, pessoal, é você ir atrás de um aplicativo. E hoje a gente tem 2 principais aplicativos, que é o Anki, que eu acho que todo mundo aqui já conhece, e o Brainscape. O Brainscape ele também é bom, ele funciona na mesma formatação do Anki, mas em termos de difusão, de popularidade, o Anki é muito mais conhecido. Mas os 2 têm a mesma funcionalidade, ele é apresentar perguntas. E como é que funciona o Flashcards? Basicamente, ele é um cartão, e esse cartão ele vai ter uma frente e um verso. A frente vai conter uma pergunta, ou seja, você vai fazer a sua pergunta sobre aquele assunto. E o verso ele vai ter a resposta. Então, qual que é a ideia? A ideia é você estar estudando um assunto e você vai colocar uma pergunta sobre aquele conteúdo. Então, vamos supor que eu estou estudando, pessoal, história. Tá? Colocar um assunto bem básico aqui. Eu estou estudando história. E aí, eu estou estudando o período da Grécia Antiga. E aí, eu faço a pergunta: em que período a Grécia Antiga teve tal e tal filósofo, ou quais foram os principais filósofos da Grécia Antiga? Enfim, perguntas que você ache pertinente em relação ao conteúdo. E aí, através dessa pergunta, eu vou tentar respondê-la. Eu não sei qual é a resposta. E aí, basicamente, eu vou virar o cartão. E virando o cartão, eu vou obter a resposta. Saber se aquilo está correto ou falso, saber se o que eu pensava está certo ou errado. E a partir disso aqui, eu vou vendo. E os flashcards, principalmente quando atrelados às plataformas, ele já vem com um mecanismo de revisões passadas, que é o que? Ele vai lhe mostrando essas perguntas conforme a curva de esquecimento. Tá? Apesar de eu não ser tão a favor dela, eu não acho que ela seja tão eficiente como as pessoas dizem, mas de fato a própria plataforma vai padronizar para você a forma como tal pergunta aparece ou não para você naquele dia. E é de fato isso aqui, pessoal, é uma pergunta que aparece e você precisa responder. E por que é tão eficiente? Por que a ciência constatou que isso é tão eficiente? Porque é uma técnica ativa. Então, você não está vendo a resposta está oculta. Então, o seu cérebro ele vai ter que fazer todo um malabarismo mental para se lembrar, para responder aquela pergunta. E a chave para isso aqui é principalmente quando essas perguntas são direcionadas para conteúdos que você viu um mês atrás, para conteúdos que você viu 2 meses atrás, 3 meses atrás. Ou seja, conteúdos que você deveria estar se esquecendo, você está relembrando por meio de perguntas. E você já deve estar se perguntando, tá, eu sei como é que funciona, eu sei como é que faz, mas eu preciso saber como que eu posso fazer a melhor pergunta para obter uma boa resposta e para obter o máximo de lembrança daquele conteúdo. E é aqui que muitas pessoas erram. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, o ponto mais importante dele está aqui. Então, não sai dele. Bom, as perguntas que você faz dentro da plataforma ou dentro do Flashcards, ela é o que vai ditar como você vai aprender aquele conteúdo, como você vai reter aquela informação. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo, pessoal, é colocando perguntas vagas, perguntas genéricas, perguntas que às vezes nem têm tanta relevância assim, mas por elas erroneamente terem uma falsa impressão de que é importante, acabam colocando no flashcard e fica por isso mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui. Bom, vamos supor que você está estudando aqui fisiologia cardíaca, tá? E você tem aqui de fato o coração, tá? Tudo certo. E você precisa estudar
qual a função dos cardiomiócitos, tá? Células específicas do coração. Isso aqui, só a título de curiosidade, eu possivelmente pode estar errando alguma coisa, mas eu só quero ensinar para vocês a como realmente utilizar os flashcards. Mas você quer saber a função desse cara aqui. Só que muitas pessoas, elas vendo esse conteúdo, elas acham, cara, eu vou simplesmente colocar qual a função de tal célula e vou obter a resposta. Qual o sentido de você fazer uma pergunta dessa? Você só vai estar basicamente decorando a função dela. Eu não vejo nenhuma relevância nessa pergunta. Agora, se você perguntar para mim o seguinte: como que determinada célula trabalha no órgão para que o órgão efetue a sua atividade primordial? Cara, essa pergunta, ela não exige uma simples resposta. Ela exige um como. Lembre que se eu simplesmente perguntar qual é, eu vou ter uma resposta bem curta. Agora, se eu perguntar como, para eu responder esse como, principalmente a nível de fisiologia, vou ter que responder, cara, muitas e muitas linhas aqui. E talvez a função da célula, no qual vai ter que ser respondida aqui nesse como. Porque para você entender como que esse órgão funciona, você tem que saber como que a célula dele trabalha. Então você, respondendo a pergunta do como determinado órgão trabalha, você vai ter que responder: bom, quem são as células que estão aqui dentro, o que elas fazem, o que é que o órgão faz, como é que o órgão responde a tal coisa, para onde é que o sangue passa. Você vai ter que responder muita coisa. E quanto mais informações estiverem atreladas dentro da sua resposta para responder a sua pergunta principal, mais efetivo vai ser o aprendizado. Por quê? Porque o teu cérebro vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que se lembrar de mais coisas e vai ter que se lembrar de mais coisas para responder aquilo ali. E você pensa, nossa, mas não vai ser tão dificultoso para responder essa pergunta, eu não vou errar. E aí é que está a chave. Você vai errar porque é uma pergunta muito mais complexa, mas em compensação, a sua margem de aprendizado ela vai ser muito maior, porque o teu cérebro ele vai ter que aprender muito mais coisa, vai ter que se lembrar de muito mais informações e, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. O nosso objetivo, pessoal, é esse. É de fazer uma pessoa mais inteligente. Então, até a pergunta que você tem que fazer aqui no flashcard, pessoal, é importante. E eu dei aqui um exemplo bem chulo. Eu posso até gravar um vídeo específico sobre esse modo de fazer as perguntas. Mas tem que ser nesse contexto, pessoal. Ou seja, fazer uma pergunta ampla. Uma pergunta que te faça, de fato, lembrar de muitas coisas, que te faça de fato trabalhar em cima daquela coisa e tentar responder ela com o máximo de informações possíveis. É trazer esse desconforto, tá? Porque o que eu vejo muito são pessoas falando: nossa, flashcards é método ativo, faça flashcards, é método ativo, te tira do conforto. Mas concorda comigo que responder uma pergunta, qual é a função de determinada célula, é confortável? Mesmo sendo um método de estudo ativo, isso aqui é confortável. Responder uma simples pergunta de 2 ou 3 palavras é confortável. Então você precisa também fazer a pergunta correta para trazer o máximo de desconforto possível e o máximo de aprendizado. E é justamente essa a chave do flashcard. É aqui que está o poder dele. É justamente você conseguir ter esse controle. Por quê? Porque concorda comigo que 3 meses depois eu já não tenho tanta noção daquele assunto e eu tenho muitos assuntos para estudar? Então, o flashcards ele vai me apresentar aquele assunto na maneira certa, vai me apresentar no tempo certo, possivelmente quando eu já estiver esquecendo, e quando ele aparecer,
Ele vai aparecer e eu vou responder ele com o máximo de informações possíveis. E eu vou precisar me lembrar do máximo de informações possíveis. E é isso. Essa é a chave do flashcard. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, pessoal, eu espero de coração que você tenha gostado, tá? Eu trouxe aqui para vocês, baseado em métodos científicos,